Boa tarde a todos. Vamos voltar aqui nosso programa de reuniões do pré-natal de alto risco, agora no ano de 2022. Já enviei o calendário para todo mundo, então nós vamos manter aquele formato de uma semana caso clínico ou protocolo e na semana seguinte o artigo, clube de revista. Na última reunião do ano passado, a gente tinha ficado de discutir o protocolo de assistência pré-natal após cirurgia bariátrica, mas acabou que a reunião foi cancelada, então nós programamos para começar o ano agora com a apresentação desse protocolo, para que a gente possa fazer os ajustes para enviar para publicação pelo hospital. Então, a Sara vai fazer a apresentação e depois a gente abre para todo mundo fazer as sugestões. Eu acho que, na verdade, à medida que a Sara for apresentando, a gente pode ir parando quando tiver alguma dúvida e fica mais fácil para a gente não perder nada. Então, Sara, você pode ir apresentando. Se a gente tiver alguma dúvida aí durante sua apresentação, eu vou te interrompendo, tá? Beleza, Mário. Boa tarde, pessoal. Essa apresentação, igual o professor Mário falou, era para ter sido no ano passado, então foi feita pela Bárbara Gonçalves, pelo Guilherme, mas eu que sou a residente agora do PNAE, então vou apresentar para vocês, porque o protocolo teve algumas alterações em 2021, então a gente vai mostrar essas alterações, né, no protocolo. Então, assim, primeiro a relevância do tema, né? A OMS estima que existam cerca de 700 milhões de adultos obesos no mundo, então é muita coisa. E entre aqueles submetidos à cirurgia bariátrica, 80% são mulheres, né? Então, nós, como médicos de mulheres, né, acaba sendo muito relevante para a gente. E lembrar que a perda de peso, né, seja por método cirúrgico, seja por questão de dieta, né, de mudança de estilo de vida, ela está relacionada ao aumento da fertilidade, diminui risco de doenças relacionadas à obesidade. Então, tem um impacto até mesmo assim para a paciente chegar até nós grávida, né? Mas, assim, a cirurgia bariátrica ela não é isenta de riscos quando se fala em gestação. Em relação aos benefícios, tem uma diminuição da taxa de cesariana, tem uma diminuição dos casos de macrosomia fetal e diminuição do diabetes gestacional. Porém, né, por causa de várias questões da própria cirurgia, né, da própria restrição e tudo mais, pode ter uma restrição de crescimento intrauterino para aquele feto, pode ter um aumento do parto pré-termo, aumento de algumas anomalias congênitas, aumento de mortalidade perinatal. E se por acaso aquela paciente engravidar muito, assim, logo depois que ela fez a cirurgia, pode ter um aumento também do risco de mortalidade materna. Então, o objetivo do protocolo é realmente propor as condutas para o pré-natal, para que aquela gestante, né, seja o mais saudável possível, mesmo em contexto pós-bariátrico. Em relação aos conceitos, né, a gente precisa lembrar que existe mais de um tipo de cirurgia bariátrica. Tem aquela que é só restritiva, né, que é aquela que limita realmente a capacidade gástrica para você realmente se alimentar. Então, tem a banda gástrica ajustável, tem aquela gastroplastia vertical, que é aquela de sleeve, e o balão interogástrico. Tem também a forma desabsortiva, que é quando realmente diminui a superfície lá para a absorção dos alimentos. E o exemplo clássico é aquela técnica de Scopinaro, que é a derivação bilipancreática. E lembrar que nesse tipo de técnica existe uma maior chance, né, de perda excessiva de peso, de desnutrição proteica, de deficiência, né, de ferro, de vitaminas, de minerais. Então, pode estar relacionado a maior risco na própria gestação. E também tem aquela forma mista, né, que tem a parte restritiva e que tem a parte desabsortiva, que o exemplo clássico é o bypass gástrico em Y de Roux. Então, essa população ela está mais sujeita a ter algumas deficiências nutricionais, entre elas de ferro, de vitamina B12, de folato, de cálcio, das vitaminas lipossolúveis e das proteínas, né? Lembrar que em relação à tiamina, que às vezes a gente ficaria com um pouquinho de receio também dela estar mais baixa, né, de ter uma deficiência, mas ela é rara nesse contexto, é realmente mais relacionada se tiver vômito associado ao quadro. E a deficiência de vitamina A, ela pode estar relacionada à própria obesidade, não só em relação à cirurgia bariátrica. Então, essa gestante ela vai ter mais risco de infecção do trato geniturinário, do trato digestivo e do respiratório. E o próprio RN também pode ter algumas complicações, como baixo peso e maior propensão a infecções, com essa questão da deficiência de vitamina A. Aí, em relação ao aconselhamento pré-concepcional, né, que seria excelente se todas tivessem.
é importante que a gente aguarde, né, que a paciente aguarde 12 a 24 meses, idealmente, após a cirurgia para a concepção, porque nesse primeiro momento vai ter uma perda de peso mais acentuada, vai ter maior risco de deficiência, até ajustar realmente a reposição para a paciente e tudo mais, então tem mais risco de complicação e das próprias complicações do pós-operatório, né? Então, o ideal é esperar de 12 a 14 meses. Isso já tinha no nosso protocolo de 2014. O ideal também é que ela engravide só depois que ela já atingiu a meta de peso para ela. É importante avaliar e tratar as deficiências nutricionais, e já se falava da suplementação do ferro, do ácido fólico, de vitamina B12 e cálcio. Aí no protocolo atual se acrescentou que é importante solicitar a cinética de ferro, né, hemograma, ferritina, é importante avaliar a vitamina B12, tiamina, ácido fólico, cálcio e vitamina D. E essas pacientes, elas têm mais risco de anemia grave, principalmente depois de 4 anos nos casos de gastroplastia em Y de Roux. E muitas vezes vai haver necessidade de suplementação de ferro endovenosa ou até mesmo de transfusão. Isso se acrescentou no de 2021. Ô, Sara, então deixa aí, só para perguntar aí para o pessoal. Na verdade, avaliar e tratar deficiências nutricionais já fazia parte do protocolo, e na frente colocou isso, solicitar esses exames específicos e mais essa observação a respeito da anemia grave no caso de Y de Roux. Eu acho que são duas alterações que vale a pena manter, e é importante, já que o protocolo no início ele descreve a respeito das cirurgias, é importante a gente lembrar todo mundo que atende essas pacientes, os residentes principalmente, a sempre anotarem, quando a paciente fez uma cirurgia bariátrica, anotar qual tipo de cirurgia que foi, para a gente fazer essa abordagem específica. Tanto a professora Lamanda quanto a professora Regina levantaram a mão. Primeiro a Lamanda, pode falar, Lamanda. Rapidinho, Mário, boa noite para todo mundo, prazer estar aqui. A dúvida é a seguinte: essa parte acrescentou ao protocolo de 2014, certo? Isso. Porque o protocolo ele já tinha todo isso. Sim, aprimorou. Então, o novo protocolo. Então, a minha dúvida é a seguinte: a suplementação que está dita aqui, ferro, ácido fólico, vitamina B12 e cálcio. E não tem vitamina D, não? Tem também. Vai ser falado mais para frente. Tá bom. Então, tem mais para frente, né? Tem. Tá, beleza. Então, porque aqui é no pré-concepcional. Já mas a gente pode colocar nesse... porque é pré-concepcional, no pré-concepcional, né? É verdade. Eu acho que não tem. Estipulado, acho que se a paciente tiver deficiência, né? Eu posso colocar essa observação. Sim. Tá, vou anotar aqui. Porque tem, apesar do primeiro trimestre, né? Mas o pré-concepcional. Obrigada, gente. Professora Regina. Mário, meu também é bem rapidinho, né? É só o seguinte: o ferro endovenoso jamais é utilizado para suplementação, ele é para tratamento, né? Então, em casos de anemia grave, pode ser necessário terapêutica com ferro endovenoso ou até transfusão. Ótima observação, já vou mudar aqui no já antecipando, né? Chamar a atenção que se em algum outro momento falar do ferro endovenoso, ele não pode ser utilizado no primeiro trimestre de gestação, mesmo na anemia grave. Já vou acrescentar isso aqui no protocolo. Sara, pode continuar. Beleza, obrigada, gente. Em relação ao cuidado no pré-natal, né? No de 2014 já se falava de avaliar, né, a avaliação nutricional precoce da paciente, mas é importante também, se acrescentou agora no 2021, a identificação dos distúrbios alimentares, né, que são muito frequentes nessa população, dos distúrbios psicológicos e de risco de desidratação nessas pacientes também. E também fazer um monitoramento trimestral com exames, além daqueles da rotina mesmo do pré-natal, que eu vou falar no slide seguinte. Professora Lamanda, quer falar? Desculpa, se puder fazer o favor de voltar, Sara. Na verdade, eu não entendi essa avaliação nutricional precoce, sabe? Eu acho que deveria ser assim um pouco mais específico. Avaliação nutricional precoce. Então, ela é clínica, ela é laboratorial, para avaliar esses distúrbios alimentares. Na verdade, já se falou em quais exames vão ser solicitados, né? Mas a questão avaliação nutricional precoce, eu fiquei um pouco sem entender, assim.
Eu acho que é pelo nutricionista, né? Pela equipe de nutrição. Ok. Aí tá Então, mas certo. aí eu detalho aqui no protocolo também. Ok, tá ótimo. Obrigada. E exame na avaliação precoce lá vai depender se ela fez pré-concepcional, ela não vai precisar repetir exame, porque o intervalo não vai ter dado tempo. Agora, se ela não tem pré-concepcional, tudo que e eu acho que isso vale a pena chamar atenção, né? Tudo que é aplicado ao pré-concepcional deve ser feito na primeira consulta de pré-natal, se ela não tiver recebido o pré-concepcional. Certo. Então, o que a gente vai fazer, né? Vai fazer o monitoramento trimestral com os seguintes exames. O hemograma, né, que já fazia parte da rotina, mas pensando nas anemias mesmo, ferropriva e também as relacionadas à deficiência de folato, da B12. A cinética de ferro também entra aí no monitoramento trimestral, com ferro sérico, ferritina, capacidade total de ligação de ferro e hemograma com reticulócitos. O ácido fólico, para o rastreio do folato, da deficiência do folato, vitamina B12, a vitamina D, o cálcio, fósforo e PTH, o cálcio sérico total e iônico, a dosagem de retinol da vitamina E, do tempo de protrombina, pensando aí na vitamina K, na albumina sérica, pensando mesmo na deficiência proteica, e na tiamina sérica, pensando nas deficiências da vitamina B1. Alguém quer falar alguma coisa? Janaína, também, quando você, como participou da construção desse protocolo, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, viu? Tá, não, tá certo, Lia. Eu fiquei só com uma dúvida, Mário, que assim, a parte da cinética de ferro, mesmo com o hemograma, se não vier uma anemia, se não vier alterado, é para ser pedido sempre? Acredito que não. Professora Não, né? Regina, você acha que precisa pedir cinética de ferro com o hemograma normal? Acho que não, né? Porque se está normal, não tem necessidade. Só em caso Mário, de anemia. desculpa, o que você me perguntou? Se é porque a Sara perguntou se é porque está com uma cinética de ferro de ser pedida de rotina. Mas se a paciente não tiver com anemia, não precisa de pedir de rotina, não, né? Só em caso de anemia. O único exame que se justifica em situações de maior risco de deficiência solicitar frente ao hemograma normal é a ferritina, tá? Com A ferritina certeza. não é um exame, inclusive, que se aplica para quando você tem anemia já. Quando tem anemia, você faz os outros exames da cinética. Mas a própria Vai avaliar a Organização Mundial de reserva, Saúde, né? lembra que, se hemoglobina normal, a forma ideal de identificar precocemente deficiência é a ferritina. Então, ferritina, se hemograma normal, sim. Hemoglobina normal, sim. Tá, então eu vou mudar aqui, deixar a ferritina de rotina e o resto Se hemoglobina hemoglobina alterada. Tá. Perfeito. O Clóvis quer falar também, Clóvis? Na verdade, eu ia falar isso mesmo. Na verdade, o único exame que deve ser pedido conjuntamente é a ferritina. O resto pode tirar e nem solicitar com... A não ser em caso de anemia. Paciente esteja anêmico. Não, mesmo que ela esteja anêmica, eu acho que não deve pedir, não. É só a ferritina, que eles dão alterados durante a gestação, né? Mas aí se fosse para detalhar o tipo de anemia também, mas aí na maioria das vezes vai ser anemia, e no caso vai ser por deficiência de ferro mesmo, né? Nessas pacientes. Ok, vou Pode ser B12 também. Pode. Mas aí você vai ver pelo VCM, né? Nem precisa dos outros exames. Sim. E pela dosagem da B12. Ok, vou modificar. Sara, pode continuar. Beleza. Em relação à orientação nutricional, já tinha no protocolo para atenção ao tamanho dos comprimidos na forma oral, né? Que realmente precisa de ser menor do que 11 milímetros, né? Um detalhe que parece bobo, mas que pode ser importante nesses pacientes. Aí acrescenta-se também a questão da alimentação mesmo, que deve alimentar lentamente, com boa mastigação, sem ingestão de líquido na refeição. Então, tem essa orientação de 10 minutos antes até 90 minutos após não ingerir líquido junto. E variar os alimentos, preferir fontes de proteínas e carboidratos complexos. Isso que a gente acha, né, que a paciente já foi orientada, mas que é importante a gente orientar novamente. A gente não sabe se ela continua no segmento bem feito com o cirurgião e tudo mais. Ok. Aí, em relação à suplementação mesmo, nutricional. Começando pelo ácido fólico,
Na parte pré-concepcional e também na gestação, a gente faz 0,4 miligramas por dia. Se a paciente ainda for obesa, você pode avaliar o aumento da dose para 4 ou 5 miligramas por dia. Isso foi o que foi acrescentado no protocolo. De acordo? Alguém tem algum comentário aí a respeito da dose? Acho que não, né? Eu acho que tem que ser uma dose maior mesmo, se ela... Isso inclusive tá em concordância com a recomendação da FEBRASA para prevenção de deficiência subneural, né, Mari? Ok. Pode seguir, Sara. Em relação à vitamina B12, recomenda-se uma suplementação na gestação com 1.000 microgramas de cianocobalamina via intramuscular, aí conforme necessidade, que estava até então. Aí no protocolo novo, vem com uma frequência trimestral, fazer essa suplementação. Porque se ela tiver com a vitamina B12 baixa, a gente vai repor só trimestralmente? Não pode ser mensal? É isso? Marina, já que você chegou, você ajudou a escrever o protocolo também, você quer fazer um comentário a respeito da porquê desse trimestral? Aqui está falando só da suplementação, né? Não está falando exatamente da deficiência. O tratamento, Mário, eu acho que fica no protocolo das anemias, né? Mas o tratamento, se for anemia por deficiência de vitamina B12, aqui não é só para... Isso aqui é para a gestante que tem bariátrica. Né? Não, tá, tudo bem. Aí tudo bem, eu acho só, sem ser a paciente que está anêmica, né? Exatamente. É só a suplementação mesmo. Acho até legal a gente fazer um protocolo de anemia. Mas aqui, então ele pode deixar trimestral. Mas nenhum problema. Coloca que a suplementação é essa e pode colocar aqui já para garantir no protocolo terapêutica, como é que é a terapêutica, né? Tá, vou anotar aqui para depois a gente acrescentar. A princípio é uma vez por semana. Vou escrever aqui como é que é o tratamento agora e te mandei no chat. Clóvis? Oi, gente. Boa tarde. É uma vez por semana durante 4 semanas e depois uma vez por mês. Não, isso para o tratamento, né? Isso, Marina, quer falar? Oi, professor. Peguei o bonde andando aqui, mas eu acho que é isso que a professora Regina falou mesmo. A gente abordou nessa parte, mais a parte de suplementação. Agora, eu estou com o protocolo aberto aqui. Acho que a gente, de fato, não abordou a parte de anemia, de tratamento da anemia, né? Essa mesmo. É só suplementação. Isso. Mas, por exemplo, então, para toda paciente com cirurgia bariátrica, a gente vai suplementar vitamina B12 trimestralmente? Essa que é a proposta? Na verdade, você tem que dosar, né? Eu acho que não faz muito sentido repor. Se faz a dosagem trimestral, Mário. A dosagem sendo trimestral, eu acho que a suplementação é em caso de necessidade, né? Embora, se houver necessidade, ela tem que tratar, receber, né? Não, bariátrica tem que receber, porque se ela não recebe, ela não absorve pela ingesta. Então, tem razão. Ela tem que receber externamente. O que a gente faz, o monitoramento, é para saber se ela desenvolveu a anemia. Você precisa de tratamento, né? Exatamente, mas ela tem que receber porque ela não vai absorver, ela tem um problema da absorção, ela tem uma cirurgia que altera a absorção, então ela sempre tem que receber a suplementação. Agora, você rastreia para eventualmente tratar. Então, de rotina, a gente vai manter a suplementação trimestral. Janaína, quer falar? Eu ia falar isso que a professora Regina falou, e eu peguei esse protocolo inicial, eu acho que depois a Marina deve ter revisto ele. Eu tive realmente muita dificuldade nessas questões de suplementação, porque realmente essas pacientes elas têm muita deficiência nutricional e elas precisam dessa reposição de rotina. E na gestação, mais ainda. É uma sugestão, assim, eu acho que a gente vai discutir muita coisa ainda e eu acho que todo mundo vai acrescentar, mas às vezes, antes de publicar esse protocolo, talvez valha a pena algum endócrino correr, tipo assim, que tem experiência pós-bariátrica, correr o olho, não sei o que vocês acham, sabe? Para ver se tem alguma coisa a acrescentar, enfim, é uma sugestão. Tudo bem. Às vezes teria algum valor também, que assim, acima de tanto não é necessário suplementar, não sei. Eu coloquei aí a parte terapêutica, se você quiser acrescentar, tá, Mário? Tá, eu vi, você mandou aqui. Obrigado.
E tem que tomar cuidado, porque, na realidade, o intervalo depois da normalização, ela depende de que tipo de vitamina B12 você está dando. Os intervalos são diferentes, você está vendo ciano ou você está vendo hidroxi, tá? Tá. Eu acho que depende aí do tipo de cirurgia, né? Se for uma cirurgia radical, ela vai ter mais possibilidade de ter deficiência. Se for aquela paciente que fez o sleeve e não desencadeou deficiência durante a vida dela, né? Quer dizer, antes da gravidez, aí talvez trimestral seria suficiente. Ok. Sara, pode seguir. Em relação à vitamina E, recomenda-se uma suplementação de 100 a 500 miligramas por dia. Aí tem que adaptar realmente a dosagem plasmática. Aí no protocolo não especifica assim, tanto, repor tanto, não tem essa definição, mas fica entre 100 e 500. Salvo engano, a gente não tem dosagem de vitamina E2 disponível. Acho que a gente não pode pôr no protocolo se a gente não tem a possibilidade de realizar o exame. Pois é, mas aí você acha que deixa a suplementação e tira a dosagem plasmática? Tira. Tá. Se a gente não consegue pedir, é melhor só suplementar mesmo. É conferir, porque eu agora sou velhinha, não frequento mais a instituição, então não sei, mas a última vez que eu fiz revisão não era exame disponível. Tá, vou colocar aqui a observação. Mas então mudaria para um valor fixo, porque aí a gente não vai ter a dosagem plasmática para definir o valor. Exatamente, suplementação fixa. Eu vou colocar aqui para conferir quanto que tem, qual que é a formulação rotineira, né, de vitamina E. Pode seguir, sabe? Em relação ao ferro, então ele vai ser suplementado desde o início da gestação, com 60 miligramas de ferro elementar por dia. Em caso de anemia, né, hemoglobina menor que 11, aí vai ser usado 120 a 200 miligramas de ferro elemento por dia, por via oral. Aí foi acrescentado agora em 2021, em relação à suplementação intravenosa. Aí, de novo, terapêutica. Exatamente, a terapia intravenosa. Então, ela vai ser usada para casos de intolerância, né, à oral, se houver uma má resposta à terapia por via oral ou se for anemia grave. Aí, então, tem que fazer o parênteses que não pode usar no primeiro trimestre, né? Aí, recomenda-se, então, 200 miligramas de sacarato de hidróxido de ferro, que é o Nori por 1, diluído em 250 ml de NaCl, administrado durante 40 a 60 minutos, 2 vezes por semana, por 4 semanas. Então, o que se espera é aumentar meio grama por decilitro por semana de hemoglobina. E transfusão, então, vai ser em caso de anemia grave e sintomática. Embora esteja escrito que é terapia intravenosa, eu acho que vale a pena, porque existe uma mania de prescrever intramuscular, né? Então, embora esteja escrito que é intravenosa, eu sugeriria que no protocolo vale a pena, porque as pessoas pegam os nossos protocolos para aprender, né? E chamar a atenção. A administração deve ser exclusivamente intravenosa, não deve ser utilizada via intramuscular, tá? Porque as pessoas usam muito intramuscular e isso é um perigo e é um equívoco lamentável de vários colegas nossos insistindo. Já acrescentei aqui. Pode continuar, sabe? Em relação ao cálcio e vitamina D, é uma recomendação no novo protocolo, uma suplementação de pelo menos 1.500 miligramas por dia de cálcio, eu esqueci de colocar de cálcio, e 800 a 2.000 unidades por dia de vitamina D. E em relação ao cálcio, preferiu o citrato de cálcio em detrimento do carbonato de cálcio, porque o carbonato ele é mal absorvido se não tiver suco gástrico, né? Que é um caso importante dessas pacientes. Eu vou conferir aqui naquela lista de medicamentos da prefeitura, o Remume, qual que é o que tem disponível no posto, que também a gente não pode ficar fazendo exigência demais se não tiver disponível no posto a formulação do cálcio específica, né? Verdade. Professora Regina, o Clóvis está perguntando aqui no chat por que não pode no primeiro trimestre a terapia endovenosa do ferro. Vou responder no escrito. Tá bom. Então continua, Sara. Ok.
Em relação à vitamina A, a recomendação do novo protocolo é que se faça uma profilaxia em gestantes com 2.500 unidades por semana. Se houver cegueira noturna, o tratamento é com 10.000 unidades por dia. E nas puérperas, você faz uma dose única de 2 milhões de unidades antes da alta hospitalar. Sendo que a gente tem que tomar cuidado que a hipervitaminose A na gestação pode ser teratogênica. Ok. Agora, em relação aos cuidados no pré-natal, então tem que ter uma monitorização rigorosa do ganho de peso, uma avaliação seriada do crescimento fetal, monitorar a saúde mental, abuso de substâncias, né, que pode acontecer muito nessa população, atenção especial para as queixas abdominais. A gente está tão acostumado a, de certa forma, desvalorizar a dor em baixo ventre e tudo mais, que é tão comum na nossa população, mas nessa população a gente precisa realmente ficar mais atento. Pode ter formação de hérnia, né, obstrução intestinal, isquemia de intestino delgado, deslizamento de anel gástrico, pode ter válvulas e bilidas. Nas pacientes que mantiveram a vesícula, pode ter colelitíase, colecistite. Então, vamos falar assim, que não é uma barriga muito benta, né? Então, a gente precisa realmente ter mais cuidado, né? Porque essa paciente pode complicar em termos da cirurgia que ela fez antes da gestação. Ok, só acrescentou essas outras complicações aí, né? Isso. Então, pode seguir. Mário, a gente tinha chamado a atenção no protocolo anterior da importância de, nessas situações, avaliação com a cirurgia, né? Considerando com frequência a necessidade de métodos de imagem. Tá? Eu acho que isso vale a pena reforçar. Né? É muito negligenciado, nós temos muitos não, mas os óbitos que nós temos de cirurgia bariátrica na gravidez são quase que exclusivamente em função disso. Né? Só para você ter ideia, coincidentemente, ontem, colega nossa foi numa instituição privada, tá? Saúde suplementar, foi orientada a dizer isso, dessa preocupação, foi avaliada pela equipe da obstetrícia, que disse que não iria encaminhar para avaliação da cirurgia, porque a dor era muito discreta e que só se dor fosse muito intensa que se precisava preocupar com isso, que podia ir tranquila para casa. Voltou para casa, subfebril, liguei para um colega nosso que estaria de plantão nessa outra instituição de saúde suplementar hoje, ele se disponibilizou a reavaliá-la, está internada com sinais de infecção sistêmica já, uma sepse, provavelmente vai para a laparotomia, que poderia ter sido resolvida ontem já com sinais de sepse. Tá? Então, assim, é o risco que a gente tem de perder essas mulheres de cirurgia bariátrica. Então, eu acrescentei aqui no protocolo, a importância da avaliação da cirurgia, e é isso que a Sara falou, né? Assim, a obstetrícia às vezes considera, não, mas estou achando nada diferente aqui nesse abdômen, a dor não está tão intensa, não. Em cirurgia bariátrica, você tem que descartar complicação nessas mulheres para evitar que você opere ela depois que ela está séptica. E aí você abre, pura peritonite purulenta. Acrescentado. Pode ir, Sara. Em relação aos cuidados do pré-natal também, em relação ao diabetes gestacional, tem uma nova recomendação, qual que é a justificativa, né, para o rastreio da DMG nessas pacientes. O teste oral de tolerância à glicose com o destrozol pode provocar aquela síndrome de dumping nessa paciente, né, pela sobrecarga de glicose ali no teste. Não tem um guideline específico para essa população na gestação, né, para rastrear, então o que se sugere é que no primeiro trimestre seja feita a glicemia de jejum e hemoglobina glicada, sendo o diagnóstico de diabetes com valores, né, da glicemia de jejum a partir de 92 e da glicada a partir de 5,7. E aí, no segundo trimestre, que a gente está acostumado a pedir o TOTG, a gente tem que tomar mais cuidado nessa população, vai repetir a glicemia de jejum, mas vai fazer um monitoramento domiciliar da glicemia, das outras glicemias nessa população. Então, vai fazer a jejum, né? 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar por uma semana. E o diagnóstico é feito quando 30% dessas medidas estiverem acima dos valores-alvo, que seria 95 para de jejum e 140 após essas refeições. Isso de acordo, né, com os valores pré-estabelecidos pela ADA. Ok. Eu acho que tem que ter essa observação desse cuidado com o dumping mesmo.
Agora, em relação ao acompanhamento ultrassonográfico, né? Então, aquele ultrassom inicial para a gestação, mesma coisa, fazer ultrassom morfológico de primeiro trimestre, o morfológico de segundo trimestre com a medida do colo. Nas 27 semanas, a gente começa a avaliar o crescimento fetal, e avalia isso com 27, 32 e 38 semanas, pelo risco desse bebê, tanto em relação, né, à macrosomia e tudo mais que poderia ter numa paciente com diabetes, mas também em relação ao CIU, por exemplo, que pode ter nesses pacientes, com complicação mesmo da cirurgia bariátrica. Tá, depois eu vou só dar uma conferida no protocolo de ultrassom para ver se está batendo aí direitinho a informação dos dois, para não ficar discordante. A professora Lamanda, quer falar? Sim, Mário, eu fiquei sentindo falta de Doppler aqui. Se não é o caso de colocar um protocolo de acrescentar o Doppler materno-fetal aqui, ou não? O que está lá acordado no nosso protocolo de ultrassom, assim, é Doppler se houver distúrbio de crescimento. O Doppler seria uma segunda etapa, entendeu? O rastreamento com ultrassom obstétrico, se para identificar o risco materno, assim, para pré-eclâmpsia, assim, eu acho que sim, para ver o risco de pré-eclâmpsia, né? Sim. É isso que eu estou falando. Eu vou conferir como é que está lá no nosso protocolo de ultrassom e modifico aqui para ficar igual. Ok. Beleza. Só senti falta dessa parte. Janaína. O microfone está desligado, Janaína. Desculpa. Uma coisa que eu senti falta, na verdade, essas pacientes ainda não são diabéticas, né? Eu não sei se justificaria, talvez, a gente acrescentar um perfil, entendeu? A partir de 27 semanas. Eu acho que entra a mesma coisa, é ajustar com o protocolo lá de ultrassom, e se ela não tem diabetes, é só uma cirurgia, mas que está com crescimento adequado, talvez não fosse necessário. Tá, obrigada. Professor Regina. Não, Mário, só isso mesmo, né? Na realidade, ela vai entrar para Doppler de primeiro trimestre, para avaliação de associar, né, a avaliação de Doppler para risco materno de pré-eclâmpsia, se ela tiver o fator de risco ser obesa ainda, né? Porque se ela for pós-cirurgia bariátrica e tiver corrigida a obesidade e não for hipertensa, ela não pertence. Então, vai estar lá no rastreio de critérios clínicos de risco para pré-eclâmpsia, em que você pode agregar aí o primeiro trimestre, né? Saiu aquele estudo lindíssimo, sugerindo quando agregar. E a mesma coisa aí, a coisa do crescimento fetal, né? Inclusive, nós não colocamos no protocolo, mas aí essa observação da professora Regina me fez lembrar do AS, mas eu acho que entra na mesma coisa. Se ela for obesa, aí ela tem fator de risco para pré-eclâmpsia, deveria usar. Mas se ela já tiver com um IMC normal, só pela cirurgia bariátrica não seria necessário, né? Tem que ver aqueles outros fatores. Aí lá no protocolo de pré-eclâmpsia tem os critérios de risco para fazer profilaxia, né? Então, quer dizer, é aquela coisa. Falar de novo aqui, né? Quem tem cirurgia bariátrica não tem só cirurgia bariátrica, a gente tem que pensar no cuidado como um todo, né? Ela não pode ser só o capítulo da cirurgia bariátrica, ela é todos os capítulos e mais o da cirurgia bariátrica. Exatamente, esse é o plus, né? Sara, pode continuar. Isso. A via de parto é realmente indicação obstétrica, né? Em relação ao pós-parto, a gente lá na maternidade não tem que tomar cuidado com o uso de AINES, por causa do risco de úlcera gástrica, né? Se a paciente tem uma série de anastomoses ali, a gente tem que tomar cuidado com isso. Reforçar uma dieta rica em cálcio e adequar a quantidade de calorias à amamentação e manter a suplementação de micro e de macronutrientes. Não adianta fazer aquela prescrição basiquinha, né, que a gente quase sempre faz para as nossas puérperas. Tem que pensar na vitamina B12, na vitamina D e no cálcio, principalmente. Janaína, quer falar? Não, tá tudo certo, Mário. Obrigada. Pode seguir, Sara. Em relação ao RN, existe um risco para ele de deficiência de vitamina B12, mesmo se a mãe não tiver nenhum sintoma disso, então tem que ficar de olho no RN também. E a gente tem que monitorar a taxa de fetos restritos que a gente está tendo, a taxa de prematuridade, o diagnóstico precoce de complicação pós-cirurgia bariátrica, um tratamento eficaz, né, das deficiências de micro e macronutrientes,
e também da taxa de diagnóstico de diabetes gestacional e de complicações de diabetes gestacional, como a macrosomia fetal e o polidrama. Ok, pode seguir. Referências. Ok. Assim, eu fiquei bem satisfeito com esse protocolo. Achei que, principalmente, essa parte de avaliação, de suplementação de nutrição é bem útil para nós, porque a gente não lembra isso de rotina, né? Então, acho que isso ajuda a gente a saber o que precisa pedir, o que precisa suplementar especificamente nessas gestantes. Marina, você quer falar alguma coisa? Você que ajudou aí na construção do protocolo também? Então, professora, eu vou dar uma olhada nessa questão da vitamina E, que ficou pendente, né, da dose que a gente usa habitualmente, e da suplementação da B12, que ficou meio incerta. Eu fiz as anotações todas aqui, Marina. Eu vou te mandar o protocolo já com essas sugestões em vermelho, que aí você só vê o que mais que você quer fazer. Tá. Outra coisa que me chamou a atenção, eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso antes de eu chegar na reunião. Na época que eu revisei esse protocolo, eu conversei com um cirurgião. E aí ele me falou que a grande maioria das nossas pacientes tiveram como cirurgia o bypass, né? Que é uma combinação de cirurgia restritiva com desabsortiva. E eu acho que às vezes elas não sabem nos informar muito isso, né? É uma informação que pode se perder pelo caminho. Então, esse é um ponto que eu fiquei pensando. E o segundo é essa questão do rastreamento do diabetes gestacional, que eu não sei se acaba passando um pouco batido também as diferenças, né, no rastreamento de quem tem cirurgia desabsortiva ou não. Então, essa foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu nunca precisei solicitar para uma paciente fazer uma curva glicêmica em casa ao invés de fazer o GPD. Isso, talvez vocês que têm mais experiência com alto risco já tenham passado por isso. Então, só isso. Foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Professora Regina? Tem sim, tá, Marina? Muito problema e tem várias documentações de atendimento das gestantes pós-exame. Às vezes, as gestantes voltam em outro lugar, acabam não informando, só conta que passou mal e a gente não faz o link, né? Mas elas fazem dumping com muita frequência. Pra você ter uma ideia, não raro, como você chamou a atenção, a maior parte delas tem a cirurgia mista, né? Elas fazem dumping comendo um brigadeiro, tá? Um brigadeiro dá dumping. Então, assim, é uma preocupação que tem que ser muito grande, né? Mari, aqui, uma coisa que eu pensei aqui, mais como sugestão para vocês pensarem, primeiro, parabéns aí, foi uma belíssima atualização, acho que o protocolo ganhou muito em qualidade, tá? Mas como nem sempre, né, nós vamos ter nem na instituição hospitalar uma avaliação pela nutricionista com experiência em gestante rápida, né? Eu pensei que a gente podia incluir no protocolo uma tabela com os valores de referência dos micronutrientes na gestação. Sim. Para ajudar o obstetra a fazer a interpretação e a decisão se vai fazer só suplementação ou terapêutica. Ok, vou anotar aqui também. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Só dar os parabéns. Obrigado. Em nome de todos. Então tá, gente, eu achei que foi uma boa primeira reunião do ano. Semana que vem, então, quem vai apresentar vai ser a Maria Tereza com o professor Fernando. Eles ainda não me enviaram o artigo, mas assim que eles me enviarem, Maria Tereza está até na reunião, viu, Tereza? Me envia o artigo que vocês vão apresentar. Oi, professor, boa tarde. Eu te envio, eu já estou com o artigo já, eu esqueci mesmo, eu te envio agora no seu WhatsApp. Tá, assim que eles me enviarem, eu repasso para todo mundo. Janaína quer fazer um último comentário? Desculpa, agora que eu ativei o microfone. Eu lembrei de uma coisa que talvez, não sei se a professora Regina, alguém pode nos ajudar. A gente podia orientar as pacientes o que fazer em caso de síndrome dumping, ou porque a dumping eu acho que ela pode ser precoce ou um pouco tardia.
tipo assim, ela pode acontecer minutos depois da alimentação ou do teste pós-destrozol, ou então, tipo, até 3 horas depois, tardia, que é por causa de uma hipoglicemia rebote. Só que eu não sei como orientar elas a tratar, entendeu? Eu não sei se é só se alimentar novamente, enfim, eu acho que isso seria interessante incluir no protocolo também, sabe? Geralmente elas recebem essa orientação pela equipe de cirurgia que fez a cirurgia, né? Mas eu acho que é válido a gente colocar uma observação para nós, se elas tiverem essa demanda, a gente saber pelo menos dar uma resposta inicial, né, do que fazer. Aham. É isso. Obrigada. Tá bom. Então tá, gente. Então, agradeço a presença de todos. Semana que vem, então, o artigo com a doutora Maria Tereza e o professor Fernando. Obrigado a todos e até semana que vem.